Olá, seres humanos e leitores, tudo bom com vocês? Hoje eu venho falar sobre uma obra muito boa que eu venho lendo ultimamente. É esse livro aqui, A Caminho da Luz, do Chico Xavier. Eu comecei a ler esse livro porque ultimamente eu estou estudando esse daqui, A Vida Interna, do Charles Webster. Só que algumas dúvidas foram surgindo e o Charles Webster não esclareceu muito bem as minhas dúvidas pessoais. Chegou um determinado momento do livro que o Charles começa a falar sobre as raças, sobre a evolução das raças e do planeta, e ficou uma ponta solta para mim. E eu lembrei que nesse livro aqui, a Caminho da Luz, eu já tinha lido a respeito disso há algum tempo atrás. Então eu estou relendo A Caminho da Luz para entender melhor este livro que é A Vida Interna. Então, só para a gente entender melhor, o livro A Caminho da Luz é um livro espírita, foi escrito pelo Chico Xavier no ano de 1938. Ele foi psicografado, editado pelo espírito Emmanuel, que era o mentor espiritual do Chico Xavier, e esse livro foi lançado pela Federação Espírita Brasileira. Esse livro apresenta uma nova vertente da história da humanidade. Tem alguns pontos que a gente consegue fazer conexão com a Bíblia, mas ele é bem diferente do que a gente está acostumado a ver na Bíblia. A relação que tem entre este livro, A Caminho da Luz, e a Bíblia está relacionada à raça adâmica. Para explicar para vocês sobre as raças adâmicas, eu preciso falar sobre a constelação de Capela, também conhecida como constelação do Colcheiro. Essa constelação, há alguns milênios atrás, passou por um período de transição, em que a humanidade que existe lá precisava evoluir socialmente e espiritualmente. Contudo, alguns dos espíritos lá, eles atrapalhavam a evolução daquela sociedade. Eram espíritos rebeldes, criminosos, era uma grande parte daquela população que estava mantendo toda a sociedade estagnada. Então, como uma forma de punição e até de aprendizado, esses espíritos que eram atrasados em Capela, eles foram exilados e enviados para aqui, para o planeta Terra. Esses espíritos, eles foram divididos em 4 raças aqui no planeta. Eles habitaram mais ou menos ali aquela região do Egito, da África, do Oriente Médio e da Europa. Os espíritos de Capela, eles vieram mais especificamente como os indo-europeus, como os indianos, os egípcios e os israelitas. Dentre todos os povos que foram degradados aqui na Terra, apenas um grupo conseguiu voltar para o seu sistema de origem. E esse grupo foi a civilização do Antigo Egito. Eles tinham um conhecimento muito vívido e forte e presente de espiritualidade, de reencarnação, de vida após a morte, de divindade, de Deus Todo-Poderoso. Apesar de terem sido um povo que era politeísta, eles também acreditavam num Deus único e todo-poderoso. Então eles já tinham um conhecimento à frente dos outros 3 grupos que foram citados aqui. Isso fez com que eles reencarnassem poucas vezes aqui e voltassem para o planeta de origem. Eles vieram focados, eles conseguiram atingir a meta deles, avançaram espiritualmente, socialmente também, e ainda segundo Chico Xavier, os egípcios deixaram várias dicas para a humanidade, para o planeta Terra, várias chaves para a evolução espiritual e da sociedade aqui. Olha só o que o Chico Xavier escreve aqui, ditado pelo Espírito Emmanuel, a respeito das pirâmides do Egito. As pirâmides revelam os mais extraordinários conhecimentos daquele conjunto de espíritos estudiosos das verdades da vida. A par desses conhecimentos, encontram-se ali os roteiros futuros da humanidade terrestre. Cada medida tem a sua expressão simbólica relativamente ao sistema cosmogônico do planeta e a sua posição no sistema solar. Ali está o meridiano ideal que atravessa mais continentes e menos oceanos e através do qual se pode calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem, a distância aproximada entre o Sol e a Terra, a longitude percorrida pelo globo terrestre sob a sua órbita no espaço de um dia, a precessão dos equinócios, bem como outras conquistas científicas que somente agora vêm sendo consolidadas pela moderna astronomia. Ou seja, os egípcios eles já tinham conhecimento de astronomia e astrologia que estava à frente do tempo deles. Essa questão de constelação, de medidas de planeta, de circunferência, não era possível eles terem acesso a isso. Mas eles eram um povo muito evoluído, mentalmente e espiritualmente, e foi isso que fez com que eles deixassem de reencarnar aqui e voltassem para o sistema de Capela, que já é um sistema muito evoluído, né, em comparação com o planeta Terra.
E uma coisa que o Chico fala aqui também no livro é que de todo esse sistema planetário que existe aqui, que é regido pelos grandes mestres da fraternidade branca também, né, segundo o Charles Webster, liderados por Jesus, o planeta Terra é um dos sistemas das sociedades mais atrasadas. E aí a gente entende, lendo esse livro, A Caminho da Luz, que a gente está passando por um momento muito parecido com o que aconteceu em Capela, que no momento de transição vai haver muita morte coletiva, vai haver espíritos exilados, porque a sociedade precisa evoluir. Os indianos ou hindus, eles tinham tudo para serem evoluídos espiritualmente como os egípcios foram. Se for comparar dentre essas 4 raças que vieram habitar o planeta Terra, dá para colocar os egípcios e os hindus de um lado e os israelitas e os europeus do outro. O problema é que os hindus desenvolveram o sistema de castas. Eles se tornaram um povo muito egoísta. Apesar da filosofia e da espiritualidade deles, que é muito avançada, a materialidade aqui na Terra, o egoísmo e o orgulho fizeram com que eles se tornassem povos muito egoístas, fizeram com que os hindus não abraçassem os povos que necessitam. Eles acreditam em reencarnação, mas eles ainda possuem aquele sistema de castas que diz que você não pode tocar, você não pode chegar perto de determinado tipo de pessoa. Eles excluem determinados tipos de pessoas, eles se sentem um pouco superiores em relação a isso. Então este é o único fator que fez com que os hindus continuassem reencarnando aqui no planeta Terra, e eles vão continuar reencarnando até eles romperem de vez com esse sistema de castas. Eles vieram para cá porque eles estavam dominados pelo orgulho no sistema de Capela. Chegando aqui, a missão deles era quebrar esse orgulho, só que eles fizeram pior. Eles, em vez de aprenderem, em vez de evoluírem, de abominarem o orgulho, eles fizeram com que o orgulho crescesse mais ainda, com a exclusão social de outras pessoas. E algo muito parecido aconteceu com os israelitas também. Alguns estudiosos dizem que os israelitas eram como se fossem os preferidos de Jesus. Aquele povo judeu daquela região, eles tinham muito conhecimento espiritual também. Diferente dos egípcios, que tinham muito conhecimento de espiritualidade, os israelitas tinham muito conhecimento do Deus Todo-Poderoso, do Deus Supremo. Então, de um lado, os egípcios tinham um conhecimento um pouco diferente, mas eles usaram a favor deles. Os israelitas, em contrapartida, eles tinham um conhecimento mais avançado ainda, só que eles usaram contra eles, porque isso fez com que eles se tornassem o povo mais exclusivista do mundo. Eles também excluem as outras sociedades e eles se sentem superiores a todo o resto da humanidade. Agora, com base em que? O que faz os israelitas ou os judeus se sentirem tão superiores assim? Eu não posso afirmar, isso também não ficou muito claro no livro do Chico Xavier. Mas dá para entender mais ou menos, dá para ter uma ideia disso a respeito do conhecimento que eles têm sobre o Deus superior. Só que eles se tornaram tão orgulhosos que rejeitaram até o Jesus Cristo. Falando sobre os europeus ou sobre a raça ariana, que é uma das 4 raças adâmicas, a gente vai ver que existe uma discrepância enorme entre as primeiras 3 raças citadas e a raça ariana. Por quê? Porque essas 3 primeiras elas vieram com um conhecimento muito elevado de espiritualidade e divindade. Porém, a raça ariana era tida como a raça rebelde. Eles eram os criminosos, os rebeldes, os que se revoltaram e se rebelaram contra a divindade. Ou seja, dá para entender que a raça ariana era a raça que mais dava problema lá no sistema de Capela. Então, quando eles vieram para cá, eles endureceram mais ainda o coração. Durante milênios, a raça ariana, em vez de tentar evoluir espiritualmente e socialmente, eles regrediram bastante porque eles se tornaram muito selvagens. Eles desenvolveram a política da guerra, eles conquistavam territórios na base da violência, do massacre, da carnificina. E aí, comparando assim com as outras raças que já tinham filosofia, que já tinham religiões, a raça ariana demorou muito para alcançar essa conexão divina que a gente tem hoje em dia. Quem trouxe de volta essa conexão com a divindade, com a espiritualidade, foram os celtas. Porque antes disso, os arianos eles eram praticamente ateus, eles não mantinham boas relações, tudo deles era na base da violência. Era como se fossem praticamente pessoas selvagens.
né? E aí parece que hoje em dia as coisas se inverteram, né? Mas enfim. E aí a raça ariana ela começou a desenvolver através dos celtas esta conexão depois de muitos milênios, enquanto as outras três já estavam caminhando a passos lentos. Depois de muito tempo, os arianos começaram a desenvolver ainda. Então, nessa escala cronológica, segundo o Chico Xavier no livro, os arianos são os mais atrasados espiritualmente falando. E aí, falando assim sobre essa questão de evolução planetária agora, a gente entende que a gente chegou no momento do planeta que o planeta precisa evoluir. E aí vem aquele questionamento assim, será que essa coisa de pandemia, será que coronavírus e será que esse tanto de morte coletiva, sabe? Tava tendo muita morte lá no Oriente Médio até uns anos atrás, tava tendo morte tipo assim de fome e agora tá tendo morte de desastres naturais, tava, né, tendo mortes de desastres naturais e agora tá tendo morte de pandemia. Então está tendo muita morte coletiva. E isso parece, segundo Chico Xavier, um sintoma de que o planeta, de que a sociedade está entrando nesse período de transição e que a partir de agora, isso foi o que eu entendi, ele não deixou isso claro, mas o que eu entendi é que a partir de agora, de agora em diante, esses espíritos que estão morrendo, alguns vão ser exilados e vão ser mandados para algum lugar, porque o planeta Terra precisa entrar em regeneração. E para entrar em regeneração, a turma precisa deixar para trás alguns que estão atrasando a evolução, né? Vamos ver o que pode acontecer. Se a gente vai morrer, vai ficar. Se a gente vai morrer, vai para lá. Não sei. Isso aí é um mistério. O Chico Xavier não deixou nenhuma chave para a gente conseguir entender isso aí. Mas é isso aí, eu gostei muito desse livro, A Caminho da Luz, eu já tinha lido ele outra vez. Eu comecei a ler A Vida Interna e fiquei um pouco confuso a respeito dessa questão de raças. Voltei a ler A Caminho da Luz e gostei mais ainda dessa segunda vez, eu acho que porque agora um livro está complementando o outro. Então é bom buscar outros conhecimentos, outros livros, assim, outras fontes, porque às vezes você tem um determinado conhecimento aqui, mas se fica uma ponta solta ali, você consegue achar em outro lugar e aí você junta e as coisas começam a fazer muito mais sentido. Eu vou terminar de ler A Vida Interna, ou A Caminho da Luz eu já terminei de ler, mas eu precisava fazer essa resenha, esses comentários aqui para vocês, porque eu acho muito bacana, é muito bom ler A Caminho da Luz para entender também o que está acontecendo, para a gente ficar esperto, para entender assim, pô, o que está acontecendo no mundo? O mundo tá louco de cabeça para baixo. Não, o mundo não tá louco de cabeça para baixo. Graças a Deus que o mundo tá assim, né, segundo ponto de vista de alguns estudiosos, porque é isso que vai fazer a civilização evoluir. Bye!